Bom dia, querido e querida, graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a tua vida, seja sobre a nossa vida, que esse dia que nós separamos para o estudo da Palavra de Deus, esse domingo, você possa estar crescendo na graça e no conhecimento em Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Herculano, pastor da Igreja Metodista em Caldas Novas, e estamos aqui para compartilhar a Palavra de Deus na nossa escola dominical. Temos mais 5 pessoas esse estudo da Palavra. Esta é a segunda parte do nosso estudo sobre a Bíblia, sobre o estudo da Palavra de Deus. Nós já tivemos a primeira parte, onde nós falamos sobre as Escrituras, sobre os autores, sobre a finalidade da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando uma conclusão aqui ao nosso estudo nessa segunda parte. Nós vamos te convidar a um momento de oração nesta hora, que nós começaremos o nosso estudo da Palavra, tá? E você esteja aí também já compartilhando esse estudo da Palavra de Deus com outras pessoas. Vamos orar neste momento e nós vamos em seguida compartilhar aqui com você um louvor em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te damos graças, Deus, nesta manhã de domingo. Queremos, ó Deus, agradecer pela vida do meu irmão, minha irmã em Cristo, pelo meu amigo, Senhor, pela minha amiga que, ó Deus, se coloca à disposição do Senhor para aprender do Senhor a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se faça presente na vida de cada irmão e cada irmã, trazendo o crescimento em graça, trazendo o crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Este mês, ó Deus, que é o mês de setembro, o mês da escola dominical, o Senhor esteja abençoando cada aluno, cada aluna da escola bíblica dominical e esteja abençoando a Tua igreja metodista, Pai, que celebra neste mês de setembro a escola dominical, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, derrame luz sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor aqui com um louvor que diz que Deus é exaltado e a sua verdade vai sempre reinar. Que a verdade de Deus sempre esteja reinando na tua vida, em nome de Jesus. Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém, querido, querida, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos aí com o estudo sobre a Palavra de Deus e você e a importância que ela tem na nossa vida. Amém? Sobre a importância que a Bíblia, recapitulando algumas coisas que nós comentamos na primeira parte desse estudo, né? Então, a primeira coisa que nos leva a meditar um pouco nesse tema da Palavra de Deus, sobre a Bíblia, é que esse mês de setembro é o mês da escola dominical. É um mês para a Igreja Metodista. Celebramos a escola dominical, que é um veículo de ensino da Palavra de Deus, né, da nossa igreja. E embora nesse ano de 2020 a escola dominical aconteceu de sermos aí quase que em muitos lugares ainda impedidos de estarmos retornando, voltando, nós temos estudado por meio das redes sociais, por meio dos canais de plataforma, a Palavra de Deus. Então, isso tem sido a nossa escola dominical nesse ano de 2020. Mas nós queremos destacar a importância dela para a vida dos adultos, para a vida dos jovens, para a vida das crianças, para a vida dos líderes, né, das lideranças da Igreja Metodista e também de tantas outras igrejas que também têm a sua escola dominical, o seu formato de escola dominical, com divisão de classes. Então, isso aí é muito importante nós estarmos citando aqui nesse estudo. Na semana passada nós falamos, né, sobre a importância da Bíblia para nós, né, como cristãos. Primeiro, os povos de herança wesleyana, metodista, né, John Wesley, que era o fundador do movimento metodista, foi um dos fundadores, principal talvez, aí do movimento metodista, né? Ele mesmo se dizia um homem de um único livro. E como nós podemos entender essa expressão, um homem de um único livro? Que ele lia somente a Bíblia? Não. Ele era um estudioso da Palavra de Deus, né? Ele considerava a Palavra de Deus um dos livros mais essenciais para a vida do homem, da humanidade. Ele conhecia várias outras obras, inclusive ele escreveu várias outras obras também, mas ele dizia que a importância da Bíblia para o ser humano é que nela nós encontramos o padrão de vida espiritual do crente, da pessoa temente a Deus. Então, o próprio Cristo nos advertiu a respeito de examinarmos as Escrituras, né? Cristo Jesus nos advertiu examinarmos as Escrituras, pois elas testemunham de Cristo e do poder de Deus. Então, como herdeiros dessa herança cristã, herança metodista, a Bíblia é para nós a regra de fé e de prática dos cristãos. E nós falamos na semana passada que para nós ela é o alimento genuíno que nos fortalece, inspirada pelo Espírito Santo, na vida de vários homens e mulheres que escreveram a Bíblia Sagrada. A Bíblia são vários livros dentro de dois blocos, do Antigo
e do Novo Testamento, e também cerca de 40 autores que não anularam a sua personalidade, não anularam a sua cultura, não anularam a sua forma de escrever, o seu jeito literário, e trouxe para nós, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a direção de Deus para a vida do ser humano. Então, a Bíblia originalmente foi escrita no hebraico e no aramaico, o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, e no grego, no Novo Testamento. E a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem central. Encontramos várias outras mensagens, né, que fazem essa ligação a Jesus Cristo, mas a mensagem central é Jesus Cristo. E encontramos que no Antigo Testamento há uma promessa da vinda do Salvador, da vinda do Messias, Jesus Cristo, né? Cristo, Messias, escolhido. E no Novo Testamento a mensagem é: Cristo veio, é o Evangelho, a Boa Nova, e Cristo voltará. Então, os dois blocos literários, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, falam da pessoa de Jesus. E os objetivos e finalidades da Bíblia, que nós falamos semana passada. 4 objetivos, finalidades específicas. Primeiro é testemunhar, testificar da pessoa do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, vamos encontrar constantemente a Bíblia se referindo a Jesus como o Salvador do mundo, como o Senhor de toda a criação, do ser humano, da criação, do que existe visivelmente e invisível. Cristo criou todas as coisas e é Senhor de todas as coisas e é Salvador de toda a humanidade, de toda a criação. E também encontramos ali em 2 Timóteo 3,16, que fala que as Escrituras têm a finalidade de ensinar, de repreender, de corrigir e de educar o ser humano para toda a obra de Deus, toda a habilidade de Deus para a nossa vida. Lá em 1 Coríntios 10, do 10 ao 12, nós encontramos outra finalidade, que é advertir o ser humano a não correr os mesmos riscos que outros correram no passado. Muitas coisas foram escritas, inclusive a Bíblia não nega as falhas dos seus personagens. Os personagens da Bíblia, eles não são super-heróis infalíveis, eles mostram inclusive as fraquezas dos seus personagens, o que é muito bom, o que mostra que a Bíblia mostra o ser humano como ele é, com as suas virtudes, né, e também com as suas falhas, e a possibilidade de recebermos graça e misericórdia de Deus através do seu poder salvador. E também nós encontramos a finalidade em dar esperança para o ser humano. Tudo que foi escrito da palavra de Deus nos traz a esperança para a nossa vida. Amém? Querido, nós queremos agora deixar com vocês 2 pontos aí importantes, já resumindo a aula anterior, a mensagem da semana anterior. Queremos deixar com vocês como podemos assimilar e nos apropriar da palavra de Deus. Esse tema é muito interessante e eu quero te convidar a, junto com as Escrituras, pensarmos nela. Então, para assimilar a palavra de Deus, nós precisamos ter algumas atitudes simples
E outras um pouco mais trabalhosas, entretanto possíveis de se fazer quando temos vontade. Tá? Então, algumas coisas muito importantes. Nós, primeiro, precisamos ouvir a palavra. Precisamos ouvir a palavra. E fala assim, mas é óbvio, né? Mas muitas pessoas não param para ouvir a palavra de Deus. Não param para abrir os seus ouvidos, abrir a sua mente para ouvir a transmissão da palavra de Deus. E interessante que a palavra de Deus, a princípio, ela foi transmitida de forma oral. Antes de ser escrita, ela foi transmitida de forma oral. Em muitos aspectos, né? Os autores, eles foram fazendo os textos em cima da oralidade, né? Do conteúdo das profecias, das leis, dos evangelhos, né? E depois eles se tornaram escritos. Tá? Então, primeira coisa é ouvir. Então, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 2 e verso 3, que está na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, diz assim: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Olha, Isaías 55, verso 2 e 3 diz: ouçam com atenção, deem ouvidos e venham a mim, e a vossa alma viverá. Então, primeira coisa é temos que ouvir, né? Ouvir. Quando um testemunho pessoal é que quando eu conheci a Cristo, o Evangelho, abri meu coração para entregar a minha vida a Jesus Cristo, pedi que Ele aceitasse minha vida, uma das coisas que nós tínhamos na nossa casa era uma rádio, um rádio que tinha rádios cristãs, rádios onde tinha vários homens de Deus, pastores, pastoras, missionários, e eu me lembro que havia um programa, né, até hoje eu acredito que há um programa chamado Através da Bíblia, e eu escutava esse programa, eu ouvia a palavra sendo lida e os comentários que se fazia a respeito daquela palavra. Então nós temos que ouvir, né? Lá em Romanos, no capítulo de número 10, versos de número 17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem pelo ouvir. O crescimento na fé, ela vem por nós escutarmos a palavra de Cristo e nós assimilamos assim, escutando. Pare para ouvir, né? Às vezes você vai para a igreja, às vezes você fica inquieto, né? Não fique inquieto. Ouça com atenção, né? Agora mesmo você está ouvindo através desse estudo a palavra, ouça com atenção, então você vai assimilar ouvindo. A outra forma, né, de você assimilar as escrituras, então Timóteo, capítulo de número 4, verso 13, a outra forma que nós temos de assimilar a palavra de Deus: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então o apóstolo Paulo aqui guiando o seu filho na fé, Timóteo, a aplicar a sua vida à leitura. Então nós temos a palavra de Deus na nossa casa, nós não precisamos chegar
até o dia do culto, o dia da escola dominical, para ler a palavra. A gente pode ler todos os dias, aplica-te a leitura. Né? Alguns utilizam aí livros devocionais diários, instrumentos de devocional, onde tem os textos semanais. Isso é muito bom, mas aplica-te a abrir a Bíblia, a de repente fazer um estudo sequencial das Escrituras, livro por livro, ou dentro de um bloco, né, literário, por exemplo, como os Evangelhos, como as cartas paulinas, as cartas de João, as cartas de Pedro. Aplica-te a leitura, né, para que você possa ser conhecedor. Então você vai ouvindo e você vai lendo e você vai enriquecendo aí o seu conhecimento das Escrituras através da Bíblia. Outra forma de assimilação aqui é você estudando, né, a palavra. Estuda a palavra. Né? Nós temos aí hoje, na nossa geração, no nosso século, várias Bíblias de estudo. Né? Várias Bíblias de estudo, várias Bíblias comentadas, com homens e mulheres de Deus que foram homens usados pelo Senhor para poder trazer uma clareza maior a respeito de temas das Escrituras. Então, muito importante o estudo da palavra de Deus. A outra forma que você vai assimilar é você comunicando às pessoas também aquilo que você aprendeu. Então, uma das formas que você pode aprender é ensinando. Uma vez eu já ouvi falar isso, você já deve ter ouvido que uma das maneiras de você assimilar, aprender mais, crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de algo, é você ensinando aquilo que você aprendeu. Então, olha o que Paulo diz para Timóteo, também, novamente, 2 Timóteo 2, verso 2. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, Paulo aqui diz, olha, você ouviu de mim, agora comunica a homens fiéis, comunica pessoas que possam aprender e possam também transmitir para outras pessoas. A outra forma é medite na palavra de Deus. Reflita, pense sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você ouviu. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim que o prazer daquele que teme a Deus é amar a palavra, meditando nela de dia e de noite. Porque aquele que faz dessa forma será semelhante àquele que é plantado, à árvore que é plantada aos ribeiros de águas, em águas, né? No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Então a palavra de Deus aqui nos dá essas dicas, né? Ouçam, leiam, estudem, né? Medite, compartilha. Outra coisa muito importante, pratique aquilo que você escuta. Pratique a palavra, pratique aquilo que você leu. A palavra de Deus diz que aquele homem que escuta a palavra, mas não pratica a palavra, isso aí quem fala é Jesus, no capítulo de número 7 de Mateus, capítulo versos 24 ao 27, que diz que o homem que escuta a palavra de Deus e pratica semelhante ao homem que foi construiu a sua vieram contra ele, mas não foi destruída a sua casa, porque edificou a sua casa na rocha. Aquele que não praticou é aquele que edificou a sua casa em terreno instável, como a areia,
que vai vir o rio, a tempestade, vai vir com ímpeto contra aquela casa, vai vir com força contra aquela casa e vai desmoronar, vai ser grande a ruína. Então, ouça, leia, estude, medite, pratique, comunique o conteúdo da palavra de Deus. Amém? E o segundo ponto, finalizando aqui esse estudo, né, que a Bíblia, ela usa símbolos, né, para que nós assimilemos as mensagens dela e nós descobrimos os significados relevantes dela. Então, alguns símbolos, vou convidar a abrir aí em alguns textos, Salmos 91, Salmo 91, verso de número 4, vai dizer assim para nós. Salmo 91, verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Amém? Então a verdade de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo disse, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é escudo para a nossa vida, escudo da fé para a nossa vida. Então, querido e querida, a palavra de Deus, né, quando nós meditamos nela, quando colocamos o nosso coração para ouvir, compartilhar, ela se torna um escudo para a nossa fé. Nós somos blindados pela palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo de número 30, que é um livro sequencial do livro de Salmos aqui, Provérbios 30, nós vemos aqui no verso de número 5, que diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então veja essa expressão, né? É escudo. Você tem precisado de algo para trazer proteção para a tua vida? Você encontra na palavra de Deus. Você encontra lá, você encontra no Evangelho de Cristo. Você encontra nas palavras de Deus, né? No Antigo, no Novo Testamento. Há uma outra referência aqui, que a palavra de Deus é lâmpada que nos orienta. Lá no Salmo de número 119, verso de número 105. Esse verso é muito conhecido entre nós, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você precisa de orientação, busque na palavra de Deus. Há palavras do Senhor que são coletivas para todas as pessoas. E há palavras que nos ajudam em determinadas circunstâncias de forma individual, onde Deus nos dá esclarecimento para a nossa vida. Em vários momentos, em assuntos individuais da minha vida particular, a palavra de Deus veio como se fosse direcionada ao meu coração, à minha necessidade. Então ela é lâmpada que nos orienta. Lá em 2 Pedro, lá fala sobre isso também, onde 2 Pedro, no capítulo de número 1, verso de número 19, vai nos instruir nesse sentido, né? Quando vai falar aqui sobre ela ser lâmpada, vai nos dizer: assim temos ainda mais segura palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela,
como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, a palavra de Deus é lâmpada e ela é como fogo que aumenta as nossas convicções, a nossa certeza em Deus. Então, o profeta, né, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Né? Quando os discípulos do caminho de Emaús estavam andando, estavam inseguros, com muitas coisas a respeito da fé em Jesus, o próprio Jesus começou a ministrar a palavra de Deus no coração deles, e eles chegaram a um ponto que, logo após reconhecerem Jesus, eles disseram: por acaso não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras? Então a palavra de Deus é como fogo que traz o aumento das nossas convicções, o aumento da nossa fé, né? E a palavra de Deus também pode ser comparada a um espelho, né? Lá em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 23 a 24, nos diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como é a sua aparência. Estamos falando a respeito aqui de que quando nós olhamos a palavra de Deus, ela vai nos mostrar como nós estamos. Se nós estamos vivenciando a vontade de Deus, se nós estamos errando na vontade de Deus, vai nos mostrar, vai nos confrontar, vai sondar os nossos corações. Então, que você possa pensar sobre isso, a importância da palavra de Deus, a importância de você estudar de forma individual, mas também estudar de forma coletiva na escola dominical. Eu sei que nós estamos vivendo esse período de isolamento, onde até os lugares de ensino seculares não estão podendo vivenciar o estudo coletivo. Mas não nos deixemos de buscar o conhecimento da palavra, compartilhar essa palavra um com o outro, estudar essa palavra um com o outro, de uma forma onde nós possamos continuar crescendo em graça e no conhecimento de Deus. Nós vamos ficando por aqui com essa mensagem, tá? Palavra de Deus e você e a sua importância na sua vida, a escola dominical como importante veículo de transmissão da palavra de Deus. E vamos a mais um louvor e vamos orar em nome de Jesus.
e dela faz surgir. Aleluia. Meu querido e querida, que se faça valer a palavra de Cristo na nossa vida. Que você seja fortalecido pela palavra do Senhor. Porque tão certo como a chuva cai e não volta para o Senhor antes que ela faça o que ela veio fazer, o propósito pelo qual ela foi enviada, a palavra do Senhor não volta vazia. Que você possa receber da palavra do Senhor todos os dias na tua vida e trazer verdes pastos sobre o teu coração, sobre outras vidas, em nome de Jesus. Para o Senhor nesse momento. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento de estudo da Tua Palavra, por esse momento, ó Deus, onde nós damos graças, ó Deus, pela escola dominical, pelo instrumento de transmissão, de estudo da Tua Palavra. Nós damos graças pelos professores da escola dominical. Nós damos graças, Senhor, pelos alunos e alunas da Tua igreja metodista e de outras igrejas que têm estudado a Tua palavra com seriedade. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, nos dando direção bíblica, doutrinária, direção certa do Teu querer para a vida de cada cristão, cada cristã, em nome de Jesus. Oh Pai, que se faça valer a Tua palavra na nossa vida, para que os enfermos tenham aonde se curar, para onde o desesperançado tenha onde ir, Pai, no meio, ó Deus, de tantas provas, de tantas lutas, no meio de tantas palavras negativas, que nós possamos deixar que a Tua palavra floresça em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido e querida, te dê uma ótima semana, um ótimo mês na paz do Senhor Jesus.